Boa noite a todos. É sempre bom retornar à casa do professor Eurípides, né? É porque eu sou justamente do Centro Espírita Eurípides Bassanufo, lá de Anápolis. E é bom a gente estar em casa, né? E quis a providência divina que eu viesse aqui mais uma vez, né? Estive aqui há alguns dias, mas é sempre bom. E é sempre bom falar sobre a doutrina consoladora, né? Falar sobre o Evangelho de Jesus, né? E hoje eu vou tratar a questão como se fosse sala de aula, porque é interessante o assunto, né? E o tema que nós vamos conversar hoje é justamente o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 18. Os laços de famílias fortalecidos pela reencarnação. Interessante, eu gosto de falar, e nós vamos conversar um pouco sobre o que Kardec, né, o que a doutrina espírita nos ensina sobre família, nos ensina sobre esses laços, né, e nos traz essa aí. Mas o tema, né, o título, o capítulo desse item de Kardec, que é os laços de famílias fortalecidos pela reencarnação, é importante que nós entendamos sobre reencarnação. É interessante, porque a doutrina espírita, a doutrina consoladora, ela nos traz algumas verdades, ela nos mostra algumas verdades, ela comprova algumas verdades que permite que nós possamos compreender praticamente todas as questões da nossa vida. E nos traz algo que há muito tempo não se via, não se falava, mas, a bem da verdade, Jesus já falava isso, mas há muito tempo não se falava, que é essa fé raciocinada, algo que nós possamos compreender. Então, é interessante por nós falarmos sobre reencarnação. E o que os Espíritos nos ensinam? É interessante que os Espíritos nos ensinam, quando Kardec indaga sobre como nós somos criados, a espiritualidade nos responde que fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem o conhecimento. Porque, vamos imaginar, Deus é bom, soberano e justo. Deus é perfeito. E diante dessa bondade infinita, essa perfeição infinita, essa benevolência infinita de Deus, ao nos criar, permite que nós possamos fazer o que a gente quer. Nós somos livres. Aí ele fala, olha, tudo bem, mas você é livre, você faz o que você quiser. Entretanto, você vai colher o que você planta. Né? A lei da ação e reação, né? Nós podemos incluí-la na 11ª lei, né? Que é a lei da justiça, amor e caridade, causa e efeito. E aí é interessante que quando os Espíritos nos trazem essa ideia que Deus é perfeito, você faz o que você quiser, só que, meu filho, eu sou bom, eu sou soberano, mas eu sou justo. Porque esse é o atributo de Deus. E aí ele permite, ele fala assim, olha, em vez daquela crença que muitos de nós aprendemos na nossa infância, né, de que os Espíritos vêm nos mostrar que em vez do Pai, como Deus é bom, nos condenar de eterno, você foi bem, se foi bonzinho, você vai para o céu, se foi malzinho, você vai ficar toda a eternidade para o inferno. Deus, não, calma aí. Eu estou contrariando a bondade de Deus. Aí Deus fala, não, tudo bem, perdoa tudo, fica tudo zerado. Tira o nome do SPC e vamos começar de novo. Aí eu falei, mas para aí, eu não estou sendo justo? Aí Deus, olha, filho, olha aí, começamos a compreender a essência, a beleza da encarnação. Do Instituto da Reencarnação, um instrumento de amor, um instrumento de justiça divina, em que o Pai fala, filho, eu te amo. Mas como eu te amo, eu vou te educar. E como eu estou te educando, filho, em vez de puni-lo ad eterno no fogo do inferno, eu vou te dar a oportunidade. Porque você escolheu caminhar. E aí nós começamos a entender de que tudo depende de nosso aprendizado. E aí,
nós vamos entender que a reencarnação, a bênção da reencarnação, ela permite que nessa escola da vida, eu sempre gosto de falar sobre a escola da vida, nessa escola da vida, quando nós viemos nesse mundo, vestimos o uniforme, temos o ano letivo, no decorrer do ano letivo, permite que nós possamos escolher com quem nós vamos sentar na escola, na sala, permite se eu vou ser um bom aluno, se eu vou ser um mau aluno, olha, mas no final do ano, o ano letivo vai encerrar, vai depender se eu vou passar ou não, de série. Troco o uniforme, e às vezes alguns colegas que me acompanham passam de ano também, mas se eu for reprovar, Deus é tão bom que Ele nos ensina, os Espíritos nos ensinam, que não nos condena de eterno, mas nos dá a oportunidade, olha, você vai repetir, tentar corrigir. Olha só como é racional, lógico, nós compreendemos a bondade de Deus. E aí nós vamos entender que a casa espírita, ela faz parte desse hospital, escola, né? Porque aqui a gente veio justamente buscar o nosso aprendizado. Eu gosto de dizer de que nada adianta, né? Porque a sementinha plantada aqui, ao sairmos, ela fica, mas vai depender de nós, né? Até porque de nada adianta fazermos toda a fluidoterapia e se nós não operarmos a reforma íntima verdadeira. Não vai adiantar. E a doutrina espírita ela nos esclarece, ela nos traz isso. Olha só essa beleza, ela começa a compreender o que eu estou passando hoje decorre de algo, como o Kardec fala, todo efeito tem uma causa, o que eu estou passando hoje tem uma causa, mas aí ela vem falar sobre a imortalidade da alma, que somos seres espirituais que têm um corpo e não um corpo que tem um espírito, e como seres espirituais permite, olha, então o que eu estou passando pode ser dessa vinda ou de uma vinda anterior. E aí nós começamos a compreender da proposta da reencarnação. A reencarnação, lembrando o nosso título, o nosso assunto, de que os laços de famílias não se desfazem com a reencarnação. Mas vamos entender a reencarnação. A reencarnação é essa bênção. A reencarnação é essa prova de amor. A reencarnação é essa oportunidade de justiça. Então nós já começamos a entender, porque os Espíritos nos ensinam isso, eles nos orientam, e aí eles vêm falar, quando Kardec pergunta aos Espíritos, como eu posso progredir, né? Porque é inato do ser humano, como eu posso progredir, como eu posso adiantar, como eu posso melhorar, e os Espíritos falam, olha, conhece a ti mesmo. Então nós já entendemos. A reencarnação é essa oportunidade, é essa bênção. E aí, entendendo esse princípio, entendendo essa ideia da reencarnação, de que ela é essa bênção, de que nós estamos aqui nessa escola, aí facilita a nossa compreensão, inclusive do texto que nós vamos ler hoje. Ele é curto, lá no item 18, eu vou pedir licença para que nós possamos compreender hoje esse ensinamento de Kardec. No título 8, os laços de famílias, o laço de família fortalecido pela reencarnação. Aí é interessante, começa assim, ensina Kardec no item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas. Kardec não está perguntando, Kardec está afirmando. Ao contrário, são fortalecidos e estreitados. É o princípio oposto que o destrói. Então, começa a falar. Continua. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Estes espíritos, felizes de estarem juntos, se buscam. A encarnação somente separa momentaneamente, pois que, uma vez retornam à erraticidade, eles se encontram, como amigos que voltam de viagem. Frequentemente, eles seguem juntos durante a encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando junto para a evolução mútua. Olha só a sabedoria desse ensinamento de Kardec, né?
sobre essa parte do Evangelho. Então ele já começa, os Espíritos já vêm nos ensina. Primeiro, não é a pergunta, é uma afirmação. Ele já fala, olha, a ideia da reencarnação, o laço de família não se dissolve. Ao contrário. Porque imaginemos se nós partíssemos da crença de uma vida só, morreu, acabou a nossa família. Olha só, então ele já fala que é o oposto, que destrói. E aí, nós vamos entender, é uma afirmação, e aí ele fala o seguinte, que da mesma forma, a gente começa a compreender, que da mesma forma que existe essa afinidade no mundo material, existe no plano espiritual. Que lá no plano espiritual, ou na erraticidade, como ele diz, né, Kardec trabalha, na erraticidade, nós vamos unir por semelhança. Nós vamos unir por semelhança de afeições, de sentimentos, de simpatia. Lembra, tanto se essas afeições são boas ou se são ruins. Aqui Kardec não fala que só reúne as afeições boas. Olha só que começa a partir desse momento, começa a esclarecer um pouco das questões que envolvem a nossa família. Lembra? Nós estamos falando de reencarnação e laços de família. E Kardec continua, ele mostra duas teorias, né? A primeira teoria é reencarnacionista, que é a que nós acreditamos, é a que nós defendemos, é a que nós buscamos. E a outra é a teoria da unicidade da existência. Então nós começamos a entender o primeiro ponto, que na erraticidade nós reunimos por afeição. Aí nós vamos entender que ninguém erra de endereço. É aquela conversa, a gente às vezes escuta somente o mais jovem. Eu não pedi para nascer nessa família. Pediu. Se não pediu, pediu e brigou para poder vir. Pediu, brigou e lutou para poder reencarnar. Pediu. Então, o primeiro ponto, nós já começamos a entender de que a família, essa afeição, essa semelhança de encarnação, nós não erramos. Aí você fala, Vécio, nossa, mas mas meu irmão é cão e gato. Aí, calma. Nós vamos entender que que a afinidade nem sempre se une os bons. Nós estamos falando de afinidade, mas nem sempre os bons, se une os maus também. E aí nós vamos entender, por que a gente fala se reúne os maus? Porque a afinidade, ela pode ser positiva ou negativa. Não significa não. Aí nós vamos entender o porquê que muitos dos conflitos, lembrando, muitos dos conflitos, das dificuldades familiares, porque com a reencarnação nos ensina assim, como ela vai falar, quando nós entendemos, quando nós olhamos a nossa circunstância, de que somos seres espirituais, e que essa vida é uma escola, começa a fazer sentido. E aí aonde nós vamos entender que a escola, que a família é a primeira oportunidade que nós temos de exercitar o nosso progresso. A família é a primeira oportunidade. E a doutrina espírita, principalmente a literatura, se a gente vai pegar o André Luiz, né? Principalmente com o André Luiz, nós vamos observar que existe todo um preparo, toda uma escolha, onde nós, no nosso momento de afeição, a gente não vai só progredir, mas ajudar aqueles e tem a oportunidade de resgatar. E aí, é interessante, porque como no lar, vamos comparar igual a nossa casa, sempre tem um irmão que às vezes é melhor em matemática, que o outro é melhor do que português, aí senta-se, não, vamos ajudar fulano, porque fulano precisa. Mas precisa. No plano espiritual é a mesma coisa. Porque, na verdade, a vida verdadeira é lá e não aqui. Aí nós estamos nesse momento. Então nós começamos a olhar a nossa família como essa oportunidade, como esse laboratório, como Joana de Ângeles nos ensina, no livro dela, Constelação Familiar. Ela nos traz uma visão, um ponto de vista diferente sobre o ambiente familiar, que é a nossa primeira universidade.
Porque nós aprendemos, a doutrina espírita, Kardec nos ensina claramente que sem caridade não há salvação. Sem caridade não há salvação. E repito, sem caridade não há salvação. Aí nós vamos entender essa grande oportunidade que nós temos na família. Porque quando Kardec pergunta na questão 866, no Livro dos Espíritos, ele pergunta como entendia Jesus, como entendia a caridade, segundo Jesus, como que era a caridade segundo Jesus. E os Espíritos vêm nos ensinar, falam, olha, é a caridade, conforme entendia Jesus, é a benevolência para com todos, ser bom para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Ótimo! Olha a oportunidade que nós temos na família, de que nada adianta eu ser benevolente para com todos e não ser benevolente para com o meu cônjuge, para com meus pais, para com os meus filhos. De que nada adianta eu ser indulgente com os erros alheios, se não sou indulgente com o meu cônjuge, com meus pais, com os meus filhos. De que nada adianta eu perdoar as ofensas dos outros, se não perdoar as ofensas do meu cônjuge, dos meus pais, dos meus filhos. Então a família é essa primeira oportunidade. Essa grande oportunidade que nós temos e que a doutrina espírita começamos a compreender. Joana de Ângeles, ela ensina da seguinte forma, bem interessante, permitam-me. A família é sempre o sublime laboratório de caldeamento de espíritos, ensejando experiências iluminativas mais variadas no educandário terrestre. Já começa a falar, o laboratório, onde vem um monte de gente, onde tem a oportunidade de nós começarmos um trabalhar no outro. E continua Joana de Ângeles. Desafetos graves mergulham nas vestes carnais, a fim de recomeçar a experiência evolutiva. Nos braços e na ternura dos seus antigos algozes e de suas vítimas desditosas, experienciando vivências de reparação mediante a compaixão e a ternura, que propiciam encantamento, renovação e paz. Olha só, a oportunidade. Lembrando, reencarnação é um instrumento de bondade de Deus, reencarnação é um instrumento de justiça de Deus. E permite que muitas das vezes os inimigos do passado, inimigos dos afetos do passado, possam resgatar, ter a oportunidade de estarem no mesmo seio familiar. Quando quem é pai, eu sou pai, a gente brinca, fala, quando a gente vê aquele ser daquele tamanhozinho assim, mexendo, né? Eu não estou nem comparando o amor de mãe, estou falando o amor de pai. É algo inexplicável. Eu falo para meus amigos que vai ser pai, falo, cara, você só vai entender quando você pegar aquele ser daquele tamanhozinho olhando para você e rindo. E diz que ser avô é melhor ainda. Eu fico imaginando. Porque é muito amor, olha só, aí nós começamos. A oportunidade, Deus é bom, soberano e justo. Deus às vezes permitiu que às vezes nós possamos utilizar do maior e mais importante dos instrumentos capaz de derrubar tudo que é o amor. Chico ensina que a oração de uma mãe rompe as barreiras, derruba. Porque não há amor maior do que mãe. E muitas das vezes é a oportunidade em que eles decidiram, no plano espiritual, que eles decidiram trabalhar. Eles escolheram isso aí. Então o que acontece? Até porque, quando nós começamos a compreender de que a nossa afeição, essa família, ela é construída num aspecto espiritual, ela é construída na erraticidade, olha, eu passo a ser mais tolerante. Eu vou passar a ser mais tolerante com aquele primo chato que torce pro Goiás. Então, eu vou podia perder a oportunidade, né, gente? Eu ganhei, né? Não é toda vez, não. E aí a gente fala, mas é interessante, nós possamos unir, exercitar. E aí começa a família, esse primeiro laboratório, como Joana de Ângeles vem nos ensina. E Kardec, nessa passagem, ele vem justamente afastar essa ideia da unicidade e falar o seguinte, que a morte não encerra a família.
Ao contrário, nós vamos aumentar a família. Olha, não há coisa mais gostosa quando nós, por exemplo, vamos auxiliar nosso irmão. Fala, irmão de família, é bom. Precisa de ajudar? Vamos lá, ajuda. Porque aí nós vamos entender amor inexplicável. E a reencarnação, ela não desfaz. Significa que, tanto do lado bom como do lado ruim, permite. E aí é interessante que aí nós vamos entender muitos dos conflitos que nós temos. Dos conflitos que existem de pais e filhos. Esses conflitos entre parentes. Mas aí quando nós começamos a compreender de que não vai adiantar, de que nós temos que tolerar, temos que exercitar a caridade, porque somente sem a caridade não há salvação, temos que exercitar a indulgência de compreender que eu erro, meu irmão também erra, meu primo também erra, minha irmã também erra, meus pais também erram, mas tem um fruto do amor. Aí vamos compreender, às vezes, o motivo de um amor incomparável, um amor estranho, inexplicável, de filho adotivo. Porque nós vamos entender. Não necessariamente porque a nossa família ultrapassa isso. Ultrapassa essa esfera. E aí nós vamos entender também, compreender muitas questões que envolvem o nosso conflito no lar. Porque aí nós vamos entender porque a família é essa primeira universidade. É a primeira oportunidade onde nós temos de exercitar o amor. É a primeira missão. É a primeira missão porque nós preocupamos muito. Nós preocupamos muito. Eu quero, somente os mais jovens, a gente vê nos ciclos espiritistas. Eu quero saber qual a minha missão. Eu quero saber qual a minha missão. A gente escuta muito. Haroldo Dutra, palestrante espírita, juiz de direito, ele tem uma palestra interessante, ele fala sobre isso, da melhor missão. Acho que eu falei aqui sobre a missão. Acho que eu falei aqui uma vez sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele cita o exemplo de que a missão mais importante é a missão que é cumprida. Ele cita, é interessante que ele cita de uma mãe, de um espírito que teve no projeto encarnatório. Ele escolheu, vou ser um médico, vou auxiliar, tal. Escolheu o projeto, veio ser médico. O pai escolheu ser um grande empresário. E a mãe eu escolhi. A mulher escolheu, não, vou ser a mãe, vou cuidar da minha família. E vieram no projeto encarnatório, cada um com a sua missão. O jovem caminhou-se para o lado do materialismo. Acabou caindo na vida do suicídio. O pai, com adultério, ficou lá no umbral, junto com as amantes, porque a amante também vai para o umbral, tá? Não vai só o cara, não. É bom a gente falar isso. E aí ela manteve firme, auxiliou, ela cumpriu a missão. Quem é que progrediu? Ela. Porque exercitou, praticou a sua missão. Então, a família é a nossa primeira missão. A família é a nossa primeira missão. O amor do filho, onde nós temos essa oportunidade. Nós vamos aqui. Então, Kardec, no capítulo 14, no item 8, ele vem falar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8, item 8, capítulo 14. Olha só os ensinamentos de Kardec no Evangelho. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam. Unidos, nossa, como melhorou. Unidos pelas relações anteriores que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. Ou seja, nossa relação, vamos continuar na vida espiritual. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos estejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova, de oportunidade. A reencarnação é um instrumento de justiça divina. A reencarnação é um instrumento de amor de Deus para com o homem. E aí nós vamos entender tudo bem, você só me falou do problema, como nós vamos? Aí vem Kardec, os Espíritos respondem, nos ensina. Que na família, o instrumento maior é amor.
educação moral. É a chave para o crescimento. Amor, educação moral. Resiliência. E entendemos, principalmente nos dias de hoje, em que a crosta terrestre está recebendo inúmeros espíritos evoluídos, espíritos de um conhecimento intelectual elevado, de quando nós começamos a entender que o espírito é individual, que os nossos filhos são individuais e que eles são independentes no seu progresso e que nossa função como pai é orientar, é educar. Eu passei por experiência semana passada, minha menina vai fazer 10 anos, ela virou assim para mim, ela estuda posso falar em Goiânia? Ela estuda lá no IP, né? Aí, que é um colégio presbiteriano, ela virou para mim assim, pai, me explica uma coisa, se só teve Adão e Eva, teve 2 filhos, como é que eles casaram depois? Quando que eu, com 10 anos, eu mal sabia falar, eu acho. Sério, aí eu fiquei assim, aí, será que eu vou falar com a Manuela? Vou falar para ela sobre raça adâmica, sobre exilados de capela? Será que eu vou falar isso com ela? Falei, agora não, né? Deixa ela, olha filha, é porque é simbolismo, tive todo um trato. Mas é interessante, porque essa geração é o que estão os nossos filhos e os nossos netos. E como nós vamos educar? Como nós vamos tratar isso aí? Através da educação moral e o amor. Não sou eu que estou dizendo, são os espíritos que nos ensinam. Lá na questão 917, não sou eu. Vamos ver o que os espíritos nos ensinam. O que eles nos falam? Na questão 917 do Livro dos Espíritos. A educação, se for bem compreendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á corrigi-los, como se orienta o crescimento de plantas novas. Esta arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter conhecimento para exercê-la com proveito. Então, Kardec se fala, olha, é trato, é o quê? Amor, é experiência, educação moral, é postura. Entender, aí nós começamos a compreender a função, olha que maravilha, que é esse evangelho, o grupo de crianças. Evangelizar. É essa a oportunidade na família. Porque os laços familiares a reencarnação não desfaz. Não se desfaz os laços familiares. Ao contrário, nós vamos aumentando cada vez mais. Porque o progresso é conjunto. Sempre, às vezes, aqueles que estão mais adiantados veem a oportunidade de auxiliar. Quem nunca teve aquela tia que muitas vezes não casou, mas foi a mãe de 12, 15 irmãos? O exemplo, que quando ela sentava, todo mundo falava. Porque às vezes são espíritos evoluídos que vieram naquela oportunidade, que se abnegam no sentido de auxiliar o crescimento daqueles que estão familiares. Às vezes não veio do mesmo ventre, não veio do mesmo esperma, mas veio do meu coração, do mesmo espírito. Então, a reencarnação, como Kardec nos ensina, não desfaz os laços familiares. Estamos constantemente buscando o auxílio, um auxiliando um ao outro, como toda a família. E logo, logo, iremos ir para uma série mais adiantada, logo, um auxiliando o outro. Porque esse que é o ensinamento de Jesus. Muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade.